Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje é um assunto gostoso, um assunto fácil, um assunto que é cobrado, muito cobrado nas provas de concurso público. Nós vamos estudar um assunto chamado arquivo documental. Essa palavra, esse é o tema, esse assunto arquivo documental. Claro, vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez para reforçar. Faz parte da disciplina da ciência da arquivologia. Professor, o que nós iremos estudar nesta aula? Arquivo documental. Quando nós falamos a palavra arquivo, nós podemos ter alguns significados. Por exemplo, olha só, arquivo é aquele móvel, é móvel mesmo, né? Móvel onde você guarda documentos. Professor, o foco da aula é isso? Não, não é isso. Tá? Professor, arquivo público, aquele prédio do governo onde tem lá um monte de papéis. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco aqui é o arquivo documental. O arquivo documental, documento esse que são produzidos pelas organizações, tanto públicas quanto privadas. Então, o arquivo documental, nós vamos estudar as principais características, os principais assuntos do arquivo documental. Papo reto com vocês, acabei de fazer uma revisão da aula que eu já tinha preparado e eu estou bastante confiante. Esta aqui é uma aula detalhada, esta aqui é uma aula que eu tenho certeza, se você cumprir as orientações do prof, tá certo? Se tiver determinação, fixar o conteúdo, você não vai errar nenhum tipo de questão na prova. Gente, papo sério, cara, assunto como esse, você tem que torcer muito para que esse assunto seja cobrado em prova. Por quê? Porque ele é muito fácil. Eu tenho certeza que no final desta aula, você vai fechar os olhos e falar, aprendi, gostei da aula. Gostei da aula, aprendi. Eu consegui ter materialidade do conteúdo, ok? Então vem comigo lá, arquivo documental, né? Antes da gente entrar propriamente assim, no assunto arquivo documental, tem que fazer um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. A palavra arquivo, ela tem origem grega, né, como nós temos aí diversas palavras do idioma português que nós temos aí de origem grega, né? E lá na Grécia, ela era a palavra arquivo no grego significa archives, né? Professor, por que você está colocando isso? Porque, meus amigos, minhas amigas, você nunca sabe a cabeça do examinador. Eu já vi prova de concurso que o cara ele colocou archives, ó, que é a mesma coisa do que arquivo, você tem que saber disso. Lá na Grécia, o objetivo, né, a finalidade aí, ó, dessa palavra são duas finalidades, né? Qual que é a definição? Lugar onde são guardados documentos públicos e outros documentos de importância, né? Então, aquele local, o arquivo público, aquele prédio, né? E o segundo foco, né? Registro histórico ou documento assim preservado, né? Então, a preservação dos documentos, a gente vai falar bastante aí de registro histórico e documento na aula chamada Teoria das Três Idades, que depois dessa aula aqui, né, aliás, a Teoria das Três Idades, que a gente vai explicar no decorrer do nosso curso, das nossas aulas, que está no nosso planejamento. A Teoria das Três Idades é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O segundo assunto, entre o segundo e o terceiro assunto que é mais cobrado é esse aqui, arquivo documental. Bacana? Então, esse aqui é um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. Agora, vamos lá. Professor, e arquivo documental, né? Professor, o conceito do arquivo documental. Gente, o arquivo documental, a arquivologia no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 8.159 de 91. Esta lei é uma das leis mais importantes da ciência da arquivologia, principalmente para concursos públicos, porque a Lei 8.159 vem de trazer vários conceitos aí utilizados por todos os órgãos públicos. E no seu artigo 2º, prestem atenção, traz o conceito oficial do documento de arquivo. Vem comigo aqui, vou fazer uma leitura rápida. Tá certo? Depois dessa leitura rápida, eu vou fazer vários comentários de partes deste artigo 2º. Tá? Muito importante, vamos lá. Consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo é esse que está se referindo? Arquivo documental, de documento, de informações, né? Para fins desta lei,
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou da natureza dos documentos, né? Ok, né? Vamos lá. Por si só o fato de explicar detalhe por detalhe do artigo 2º já seria suficiente essa aula de arquivo documental, mas eu vou detalhar mais ainda. Para quê? Para que você tenha o pleno domínio do assunto. Vem comigo aqui, ó. Então, consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo? O arquivo documental, né? Aqui não é aquele prédio lá, o arquivo central, o arquivo público, o arquivo aquele imóvel, o arquivo documental que nós estamos nos referindo. Para fins desta lei. Qual lei? A Lei 8.159 de 91. E, tá? Estou aqui na palavra lei, nós temos que considerar também que nós temos também outra lei muito importante, que é a Lei 12.527 de 2011, tá? Muito importante essa lei, viu? Tá? Vamos comigo aqui. Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, parou. Professor, documentos produzidos, é isso mesmo, de produção. Tá? Por exemplo, o órgão produziu um relatório, é um arquivo documental. O órgão produziu uma comunicação interna, é um documento, é um arquivo documental. Assinou uma nota de empenho, um boletim escolar, um histórico, um boletim de ocorrência, é o quê? Esse cara aí é o tal do arquivo documental. É o arquivo documental. Então, isso aqui é o quê? Produzido. Então, os órgãos produzem os arquivos documentais? Sim. Mas também eles recebem. Tá? Professor, como assim eles recebem? Ele recebeu um ofício de outro órgão. Ele recebeu uma denúncia, recebeu uma solicitação, um relatório de outro órgão. Então, ele é o quê? Produzido e recebidos. Então, os arquivos documentais são esses produzidos e recebidos. Nós vamos ver adiante que o produzido e o recebido é a mesma coisa do que o acumulado. Bacana? Então, ele produz e recebe o quê? Arquivos documentais. Vem comigo aqui. Agora, quem produz e quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. Alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ó, documentos. De quem? Olha só, de órgãos públicos. Então, órgãos públicos vão produzir e receber arquivos documentais. Ok. Instituições de caráter público, olha aí. Instituições de caráter público, né? Aqui eu dou um exemplo para vocês, as concessionárias de energia, de telefonia também. Entidades privadas, isso aqui não tem dúvida, são as empresas, né? Olha aí. Essas entidades, ó, em decorrência do exercício de atividades específicas. Professor, como assim atividades específicas? Ó, órgão público, uma delegacia de polícia, né? Uma escola pública, entidade privada, uma escola privada, uma empresa, né? Então, no exercício de suas atividades. Então, no exercício das suas atividades, produzem arquivos documentais, né? Bem como pessoa física. Eu, professor Luiz, pessoa física, também vou produzir o quê? O arquivo documental. Qualquer que seja o suporte. Professor, o que vem a ser o suporte? É o meio na qual vai ser transcrita esta informação. Professor, por exemplo, suporte papel. Ok, texto, papel, né? Outro suporte, outro suporte eletrônico, tá certo? Um arquivo eletrônico, tudo bem? Outro suporte, um audiovisual, sonoro, o cara está gravando alguma informação, o quê? São todos o quê? É o suporte. Sobre suporte, a gente vai detalhar bastante sobre isso, né? Das informações da natureza, da informação ou natureza dos documentos. A gente vai falar de natureza nessa aula também. Ou seja, este aqui vem a ser um conceito muito importante sobre arquivos documentais, né? Do arquivo documental. Vem comigo aqui. Vou ler de novo, dada a importância. Esse aqui é um artigo, é um conceito que, papo reto, você tem obrigação de saber esse cara. Tá? Isso aqui pode ser cobrado em prova.
você realmente deseja ser aprovado em concurso público, então você não pode exercer o auto-engano. Este aqui é um assunto fundamental. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo na prova, se tem lá o assunto, esse assunto no seu edital é arquivo documental, você não conheceu o artigo 2º da Lei 8.159. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza de documentos, né? Vamos lá, fique ligado, atenção. O que costuma ser cobrado muito sobre isso? Primeira coisa, os arquivos documentais, eles são, olha só, produzidos e recebidos, né? Ó, os arquivos são documentos produzidos, a própria entidade, o próprio órgão ou pessoa física produz ou recebe esses documentos, né? Ou seja, eles são acumulados. Então, arquivos acumulados, está na sua prova, isso cai, isso despenca. Quando estiver lá o tal do acumulados, papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês. Você tem que entender o seguinte, olha, ele quer colocar aqui a mesma coisa do que arquivos produzidos e ou recebidos. Olha, produzidos e recebidos, tá? Produzidos e recebidos. Bacana, fechou? Então, acumulados. Primeiro conceito importante, isso cai muito em prova, hein? Então, acumulados, entende-se o quê? Que o documento ele foi produzido e recebido. São os documentos produzidos e recebidos pela organização. Tem mais, professor? Tem mais. Vem comigo aqui. Lembra da palavrinha suporte? Vem cá. Então, todo arquivo documental tem 2 elementos importantes e essenciais para a sua existência. Ele tem que ter a informação e mais o suporte, o documento, né? Professor, e aí? Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? 2 exemplos. Professor, informação é o conteúdo, bacana. Suporte é o meio. Eu tenho aqui, ó, uma folha de papel A4. Pergunta que não quer calar. Este documento aqui em branco, tá? Esse aqui é um arquivo documental? E aí? Não, não é. Por quê? Porque ele não tem a informação. Toda a informação tem que ter um suporte. Esse cara aqui é o suporte. É o papel, um tipo de suporte. Então, todo arquivo de documento tem que ter o suporte. No caso, essa folha de papel, isso aqui é um suporte. Tem que ter, obrigatoriamente, claro, o quê? A informação. Porque sem a informação não vai para frente. Outro exemplo, aqui, ó, um formulário requerendo um serviço, está vendo aqui, ó? Ó, esse aqui. Esse aqui é um documento, um arquivo de documento. Por quê, professor? Porque nós temos a informação, aqui está a informação, tá? Aqui, no caso, é um documento de autorização, e tem o quê? O suporte, o meio. Está aqui. Então, isso é um arquivo documental. Atenção, questão de prova, nem precisa falar que isso é importante. Todo arquivo documental, obrigatoriamente, nós temos que ter a informação. Que aqui que vem a ser a informação, é a ideia, é a mensagem que quer transmitir, é o conteúdo, é o conhecimento. Esse aqui é a informação. Professor, o que é o suporte? É o meio. O meio no qual a informação será registrada. Toda essa informação tem que ser registrada em alguém. No caso que eu passei para vocês, qual que foi o meio? Foi um papel, né? Folha aí A4, é um textual, né? Então, suporte, meio na qual a informação está registrada. Então, lá no artigo 2º da Lei 8.115, lá fala suporte. Agora, está dizendo o seguinte,
que todas as informações... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.